Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal do YouTube. Vamos para a nossa devocional no livro A Sabedoria de Deus, o devocionais diárias em Provérbios. Opa, errei aqui a senha. Opa, errei de novo. (14 de janeiro). Mas, pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. Eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier. Provérbios 1, 25 e 26. Vamos ler aqui. Provérbios 1, 25 e 26. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que teme se abater sobre vocês. O absurdo. Quando o desastre atinge os tolos, a sabedoria ri. Isso é cruel? Não. A sabedoria aqui é uma figura representativa. O riso não é a frieza, mas uma maneira de transmitir o absurdo de escolher a insensatez. Albert Camus argumentou que nosso coração anseia por amor sem separação, mas um universo em Deus nos dá apenas a certeza consciente da morte sem esperança. A essa falta crônica de realização, Camus chamou de o absurdo. Ele via a vida como uma longa comédia de humor negro, a busca incessante e imutável por alcançar coisas nesta vida que ela simplesmente não pode nos dar. Camus pensava que Deus não existia. O livro de Provérbios sabe que ele existe, mas concorda com o fato de que a vida sem Deus é vazia, porque as coisas do mundo não podem satisfazer os anseios mais profundos do coração. Romance, dinheiro e realização profissional não podem nos dar a plenitude que somente um relacionamento com Deus proporciona. Então, a vida no mundo sem Deus realmente será fútil e absurda. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Provérbios 10, 28. Vamos ler aqui, Provérbios 10. Provérbios 10, 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Você está sentindo frustração e vazio, até mesmo um sentimento de falta de sentido? Existe algo neste mundo que não conseguiu satisfazê-lo? O que você pode fazer com respeito a isso? Oração. Senhor, os livros e filmes mais antigos terminavam com o bem derrotando o mal, mas hoje eles retratam a vida como algo obscuro e ambíguo, sem finais felizes. Essas duas concepções do mundo são simplistas e tolas. Tu me garante que a história da minha vida terá sua parcela de beleza e de absurdo e terminará na eternidade. Renova essa certeza em mim hoje. Amém. Agora a gente vai ler a leitura bíblica diária da segunda lição da revista de hoje, O Reino e o Monte. Segunda lição, o caráter do cristão. Leitura, Filipenses 2, 22. Filipenses 2, 22. Quase lá no final da Bíblia. Filipenses 2, 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi provado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Agora a gente vai ler o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, deixa eu ver aqui.
Evangelho de Mateus 27 e 28. Já deixou seu like, compartilhou esse vídeo, se inscreveu no canal, deixou aqui nos comentários de oração. Gostava muito de orar com você e por você. Venha comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas pegou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: tu é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes do sacerdote e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Ele tinha naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás! Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Então responderam: crucifica-o! Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A verdade é de vocês. Então todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, bateu-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e, sentando-se, vigiavam-no ali. Fazendo a sua cabeça, colocaram para escrito a acusação feita contra ele: eis é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desce da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvador, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo e ao rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde.
Após 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, e bebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Dê o like por esse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários pedido de oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Um anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vou dizer a meus irmãos que se dirigem para a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes sacerdotes se uniram, os líderes religiosos elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 12 discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, daqui foi nossa
Leitura do Evangelho de Mateus, capítulos 27 e 28. Jesus, Pai de mais a gente divide nos 10. Se você ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações, Senhor. Hoje, Senhor, esteja com minha mãe, Senhor, estava passando por um momento difícil, que ela pode estar se livrando dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade, da fibromialgia, que ela pode estar retornando ao seu estado de consciência normal, Senhor. Que se for a tua vontade, que ela permaneça aqui em casa, que assim seja. Se não for, também seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, te agradeço em Jesus. Amém.